tertúlia. Hoje é dia 31 de julho de 2010, sábado. O verbete é o 1646, 4 páginas, 45 logias e 8 máximas. O tema, medida conscienciológica. A especialidade é conscienciometrologia. Nós estamos seguindo com mais ou menos o tema que a gente já debateu aí. Definição. A medida conscienciológica é o ato e efeito de medir, avaliar ou determinar condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e externa da consciência, quanto às próprias conquistas evolutivas reais, por meio de testes, escalas e técnicas da conscienciologia. O labor pessoal intransferível do esquadrinhamento autopensênico. A busca da verdadeira situação evolutiva pessoal. Os critérios e os parâmetros da métrica consciencial. Os instrumentos conscienciológicos potencializadores das autopesquisas. Os laboratórios, as oportunidades autoavaliativas disponibilizadas na CCCI. O espelhamento interconsciencial inevitável no convívio diuturno prolongado. A parafenomenologia expandindo os diagnósticos conscienciais diferenciais. A sondagem psicométrica. A sondagem aí está com A, é um O, sondagem. A autoexposição interconsciencial inescondível nas ações extrafísicas. Na argumentologia, nós temos a caracterologia com 17 procedimentos autopesquisísticos para a consciência interessada em medir a si mesma, ou para a consciência interessada medir a si mesma quanto à autoevolutividade no âmbito dos achados e das verpons da conscienciologia. Na remissiologia tem os 15 verbetes indicados, nós destacamos. Autorreflexão de 5 horas, medida interplanetária, medida justa, qualificação dos trafores, teste conscienciológico. Frase enfática. As pesquisas realistas da conscienciologia oferecem hoje à consciência interessada amplo leque de opções técnicas para se autoavaliar quanto às facetas da própria personalidade. Você submete-se aos testes e medidas evolutivas da conscienciologia? Vem obtendo proveito com o emprego de tais técnicas? Agora, pergunta. Qual a sua opinião sobre o fato de alguns médicos dizerem que ao se encostarem a consciência que está materializado, o ectoplasma corre o risco de morrer? Isso pode mesmo acontecer? Não, é tolice, não tem nada disso. Isso aqui é alguma invenção por aí, processo de religião ou besteira de seita. Esquece isso. A ectoplasmia depende muito da vontade da pessoa e da força que ela tem na emissão dessa energia. Na tertúlia anterior, você comentou que o fone de ouvido poderia prejudicar a nossa sinalética. Gostaria que você ampliasse sobre esse assunto, pois suponho que a maioria dos teletertulianos usa esse tipo de aparelho para ouvir as tertúlias. Queria saber também se mesmo com volume baixo seria prejudicial ou isso seria mais um negocinho. O problema todo é o seguinte. Quando a gente desenvolve a sinalética, das linhas de manifestação, que é uma das linhas mais comuns, é justamente a vibração timpânica, do tímpano, e processo na área do problema de audição. Agora, o que se passa? Quando a pessoa é Robocop, começa a colocar uma opção de aparelho aqui em cima, vocês vejam, eu não uso aqui. Vocês pensam que já não me cantar de tudo quanto é jeito para colocar aparelho aqui, para falar com o aparelho? Sou contra. Eu tenho uma sensibilidade muito grande nos meus ouvidos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho, desde que eu tive um acidente, que fazem 40 anos, eu tenho zumbido, principalmente desse ouvido. No entanto, eu supero tudo devido ao processo da sinalética que eu tenho.
Agora, a minha sinalética, ela dá desde coisinha pequena até coisa grande. Dá desde processo totalmente intracraniano até problema que eu sinto como se fosse o processo em cima do meu corpo. Agora, se eu começo a colocar qualquer aparelho, isso diminui. Outra coisa, eu não faço também exame desses aparelhos que você entra dentro, entendeu? Dentro do o túnel, aquele processo todo, quando faz barulho demais. Devido ao processo meu, que isso afeta a sinalética e afeta o problema meu de zumbido. Agora, o que se passa? A pessoa que não tem sinalética, ela vai ficar cada vez mais casca grossa com isso, devido ao problema dos aparelhos, porque isso aí veda, tampa. É um problema isso. Agora, a pessoa faz experiência, vê o que ela faz. Se ela não se interessa por isso, no meu caso, eu sou totalmente contra tudo quanto é aparelho que mexe com o processo da cabeça. Isso é um perigo. Outra coisa, eu não ponho nada que seja pesado ou qualquer coisa em cima da minha cabeça, ou qualquer coisa que faça aquele arco fazendo pressão na cabeça. Estira todo o meu desempenho, o jeito que eu conheço a situação. Eu dou muito valor para as coisas do corpo e do cérebro. Agora, queria saber também se mesmo com volume baixo seria prejudicial. Pois é, olha bem, por exemplo, vocês não veem usar celular. Eu evito ao máximo. Só uso quando não tem outra saída lá, as coisas à distância. Então, o celular também é um negócio negativo. Tudo que mexe com o processo dentro da cabeça é negativo. Então, pensem bem, examinem. Cada um tem a sua sensibilidade, cada um vai desenvolver a sua sinalética de acordo com aquilo que deseja, né? Agora, eu não recomendo nada disso para ninguém. Pode-se admitir, por hipótese, que na ativação dos processos parapsíquicos, o osso esfenóide seria uma espécie de centro de reverberação das seguintes energias. 1. A aeroenergia, que atravessa a cavidade nasal e os seios paranasais, ou a cavidade bucal e os ouvidos. A hidroenergia, presente em grande parte da cavidade cerebral e em vasos sanguíneos e nervo que atravessa esse osso. A energia fotoiônica, que entra pelas cavidades oculares e chega ao cérebro e a pineal pelo esfenóide. A energia cósmica, que entra pela parte de cima do crânio. Isso explicaria, em parte, muita da sinalética parapsíquica? Sim, é por aí, você está no caminho certo. Tem que entrar com mais detalhe nisso aí. Mas o caminho é esse. Preciso colocar mais anatomia e mais fisiologia no assunto. Mas o problema é esse. Olha bem aí o processo dos pares cranianos, processo da pineal, hipófise. É por aí. Os pais, após dessomarem, geralmente esperam a dessoma dos filhos para ressomarem. Como se dá esse processo? Não tem nada disso. Cada um, às vezes, quando chega num certo ponto, tem que responder pela ficha evolutiva pessoal e o que é que foi feito na vida. De modo que muita gente não espera ninguém, não. Vai cuidar da vida. Por isso que eu falo que tem certos casos que a pessoa dessomou, por exemplo, às vezes até mais jovem, e não teve culpa de nada daquilo, não tem responsabilidade, aquilo tudo está marcado. Então pensa só positivo e deixa a pessoa seguir o destino dela. Não fica egoisticamente querendo ter a presença ou exigindo os processos egóicos em cima da pessoa. Identifiquei os sintomas de labilidade emocional e parapsíquica. Tenho sido verdadeira esponja no trabalho. Estou há 2 meses nesse serviço, mas ainda não me adaptei. Achei que seria útil ao serviço público. Hoje percebo que remar contra a maré é muito mais difícil do que pensar. Me falta segurança, dar menos importância às fofocas. Pensar em manter por lá até conseguir me formar em psicologia. Peço ajuda. Como fazer para me isolar das energias negativas do ambiente? Hoje começa o CIP aqui em Florianópolis. Vai estudar o que é assim e diz assim. Pergunta para eles o que é isso. Assimilação simpática e desassimilação simpática de energia. Você tem que usar estado vibracional assim e diz assim. Eu quero dizer para vocês que o nosso amigo, a coluna do jornalista Gilberto Amaral, não é o Jornal Brasiliense, lá o Correio Brasiliense. Eles retificaram aqui, eu não estou sabendo. É Jornal de Brasília, Diário de Notícia de São Paulo e Jornal do Paraíso de Minas Gerais.
São 3 jornais que aparecem essas colunas que eu falou. Agora, ó, quero dizer para vocês que está aqui o livro, o filme, O Último Romance de Balzac, que é lá do nosso Sarno, que vai ser apresentado no Gramado. Eles vão apresentar amanhã no nosso grande cinema popular, sabe? Do Marco, é o cinema do Marco. Entende? Como é que chama? É a sessão Pipoca. Mas como é que chama o cinema? Cine Clube Cognops. Ele é terrível o nome. Agora, vê, para quem não assistiu ao Último Romance de Balzac, um dos maiores sucessos de público e crítica do Cine Clube Cognópolis, nesse ano base 2010, com mais de 50 cognopolitas espectadores heterocríticos. Vamos dar uma última chance para os retardatários, pelo menos para quem não for no Festival de Gramado deste ano. Isso mesmo que se você ler. Não, tem gente que vai ao festival e que nunca viu o filme. Então seria bom ver antes. O filme foi indicado para o maior festival do cinema nacional. Não dá para perder, não é? Leia mais através do link. Quem se lembra do primeiro e-mail pré-cognitivo, conforme divulgado na semana passada, exibiremos na sessão Pipoca, nesse domingo, um romance com a participação de Valdo Vieira. Sei, mas não é bem o romance lá, não é só isso, é a história. Agora, eu estou no filme, realmente estou lá. Valdo, eu que estou apresentando o filme. Esse foi o primeiro e-mail, era mais brincadeira, né? Não, fazer aquelas piadinhas, né? Calma lá de novo aí, gente, você escreveu aqui. É só uma pegadinha. Infelizmente, não é assistido a participação do nosso professor em nenhum filme Água com Açúcar hollywoodiano. Cuidado que o documentário já está no Festival de Gramado. E comeremos pipoca juntos na nossa noite de atividade social, educativa, quinzenal e domingueira. Agora já é semanal, já. E sim, com um documentário sobre a autenticidade da mais recente obra conhecida de um gênio dos campos literário e da psicologia da personalidade humana, psicografado por um dos ícones da multidimensionalidade. Essa não, menos. Até que eu não errei por muito, já estamos em Gramado. Realmente, você não errou, né? O Polo Conscienciocêntrico de Discernimento anuncia, juntamente com o Festival de Cinema de Gramado, para este domingo, 1º de agosto, às 20h30, no Auditório do Discernimento, a reexibição. O nome não é não, é reprise. Essa você errou. Em cinema, o nome é reprise. A reprise do filme O Último Romance de Balzac, mais votado na última edição do evento. Esse negócio, eu comecei a trabalhar no cinema com 10 anos. Né? Eu cheguei distribuindo o programa e acabei como gerente do cinema. Então, naquela época, eu já com 10 anos, já alto, cara, tá? O povo me dava até mais idade por causa da altura, eu já sabia da palavra reprise, que era muito importante. O povo chegava lá para mim e pedia, reprise esse filme, que a turma não vê, a turma está vindo da roça para ver o filme. Então, geralmente era um faroeste. Entende? Agora, o Cine Cognópolis é uma atividade destinada à interconvivência sadia, com entretenimento útil e reeducação social conscienciosa. Semana que vem já teremos nosso blog para votação, que é uma enquete. Mais informações, novidades, etc. Contamos com a presença de todos. Ó, eu li tudo que você colocou aqui. Obrigado. Agora aqui, ó, está a cópia do Último Romance de Balzac, de Geraldo Sarno, com os dados todos. Agora, colocaram aqui até a minha cara aqui junto, o Osmar, e também o Apele de Onagro. A Pele de Onagro é impressionante, a história da Pele de Onagro, e lá está muito bem exposto o processo. De modo, gente, que o Cine Clube espera a presença de vocês. Levanta a mão quem é que não viu o filme. Não, caramba, não foi ninguém nesse filme, então o que é isso? Vocês precisam de lá. E a gente vai ter canjica hoje, amanhã também. Canjica para fechar o inverno. É bom a gente expor uma coisa para vocês. O filme, O Último Romance de Balzac,
é um estudo do Balzac. Somam as 3 variáveis. Agora começa pelo Cristo espera por ti mesmo. Agora o que ele expõe em matéria do filme propriamente dito é a Pedra de Onagro, que é um dos romances de Balzac, das histórias dele. Agora, vale a pena ver, para ver o processo de Balzac. O Osmar explica uma opção de coisa, fala várias vezes, muitas intervenções na história, e depois, no fim, tem a Pedra de Onagro. A Pedra de Onagro foi filmada por eles. Já foram feitos desse A Pedra de Onagro, eu acho, uns 5 ou 6 versões diferentes. Foi mais que isso. Todo mundo vai atrás disso, né? É impressionante. O Balzac, de romance propriamente dito, fora essas historietas, ele escreveu 86 romances. Então é um negócio sério. Uma loucura. Agora, hoje o Balzac tem muito cartaz, do ponto de vista geral. Ele ficou na moda. Ele não cai de moda, toda hora sai livro, sai notícia dos jornais, é impressionante. Balzac não é fácil. Agora, gente, hoje nós temos uma medida conscienciológica que é um prosseguimento do que nós estamos discutindo aí essa semana sobre a conscienciometodologia. Tudo isso porque nós precisamos chegar na harmoniologia, na equilibriologia, na homeostaticologia, na eutimiologia, que é da eutimia, e na ortopensenologia. Se vocês têm que fazer uma força, porque são 5 coisas que vocês têm que alcançar. Tem que dar um jeito nisso. Isso é evolução. Vou repetir. Harmoniologia, equilibriologia, homeostaticologia, eutimiologia, ortopensenologia. Tudo isso parece igual, mas não é. É isso que eu chamo de aproximações simples. Eu estou falando de propósito para mostrar a diferença. Harmoniologia é um processo de harmonia. Vamos entender. A harmonia, por exemplo, hoje ela é mais usada na questão de som, da música e outras coisas mais. A harmonia das esferas, etc. Equilíbrio é um processo das leis físicas e contrabalanço de tudo que existe. Homeostaticologia é um processo da fisiologia sadia, é a saúde. Então, veja, é o equilíbrio colocado na pessoa. Eutimiologia é um problema do processo da eutimia, da condição da pessoa, microconsciencial, o universo microconsciencial da pessoa, quer dizer, a intraconsciencialidade dela. E a ortopensenologia é o equilíbrio daquilo que a pessoa pensa. Quer dizer, é essa equilibriologia aplicada na pensenologia. Esse aqui é o orto. Orto quer dizer vertical, correto, bem colocado. Agora veja, tudo se parece, mas nada é igual. Tá certo? Não há identidade nesse processo. Eles se aproximam. Agora, o que nós precisamos, tudo é isso aqui. Evolução é isso. Evoluciologia é isso aqui. Uma pessoa alcançando essas condições, ela tem tudo. Aqui, ó, entra todo o holossoma, entra todas as condições diversificadas da versatilidade e da polivalência da consciência de vocês. Tudo está aqui dentro. Agora, por exemplo, a homeostaticologia é o processo da rigidez, é o problema da saúde, é o equilíbrio fisiológico. Então, há uma série de condições, uma série, vamos dizer assim, de áreas de ciência dentro de cada expressão dessa. E vale a pena a gente ponderar. Eu já fiz muitos verbetes sobre isso e ainda tenho que fazer muitos outros para picotar esses detalhes do processo da intraconscienciologia. Já tem muita coisa que eu vou entrar nisso. Agora, por exemplo, aqui hoje, vocês vão ver o que é que se fala. Por exemplo, avaliar, estimar, medir, determinar, diagnosticar, sondar, aferir. Tudo isso nós temos aqui nesse verbete para mostrar o que é.
E eu fiz essa relação dos 17 procedimentos autopesquisísticos, que isso é só para constar, porque tem muito mais do que isso. Eu coloquei só 17, mas tem mais coisas. Por exemplo, aquele que nós temos um verbete inteiro, que a gente debateu aí essa semana, não está aqui, que é o dos adjetivos. Tem? Não, mas... sei, mas tem muitos outros. Olha o resto, o que tem. Eu coloquei 17 assim, que é o essencial, para não deixar fora. Para mostrar para a pessoa como é que é. Mas tem muita coisa. Agora, é só olhar nos outros verbetes que a gente vê as medidas, porque tem a medida interplanetária, que é aquela, de um planeta para outro. Tem a medida justa. E tem o teste conscienciológico, o teste da vontade. Tudo está aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Dentre todos esses testes, a maioria aqui, o que precisa mais é o Consim Cobaia. Hoje eu falo isso. Por exemplo, daqui a 10 anos pode ser que não seja mais. Por enquanto, o que precisa mais é Consim Cobaia. Por quê? A maioria que aparece no Consim Cobaia ainda não foi avaliado da conscienciometria do jeito que precisava. O Consim Cobaia mostra isso com mais profundidade. Mesmo que a pessoa tenha examinado o conscienciograma, aquilo ajuda. Devido à heteroavaliação, avaliação de fora. Tudo nós temos que considerar, avaliação pessoal e avaliação alheia. Tem também o campo conscienciométrico do conscienciograma. Às vezes a gente faz uma análise que não condiz com as nossas energias. Não, e a nossa energia todo mundo percebe. Tem aquela estrela no material. Aí faz o cruzamento de energia, né? Esse cruzamento é seríssimo, é muito importante. Agora, ó, eu acho que todo mundo deve ser Consim Cobaia. Acho que toda pessoa deve ir à consciência terapia. Isso eu falo, ó, é o conscienciograma e consciência terapia. Agora, como Consim Cobaia, na consciência, isso aí alcançou um outro nível. Ajuda muito porque é prático, é objetivo. Eu conheço várias pessoas que mudaram depois do Consim Cobaia. Entende? Agora veja, o que é o Consim Cobaia? É uma cariação light. Entende? Eu nunca desejei falar isso aí para a Luimara, mas é isso. Mas é. Entende como é que é? É uma cariação light. Não é interrogação. Interrogação é muito fraco. É a cariação. Então é bom a gente aproveitar para divulgar o curso mesmo que nós teremos o próximo. Onde é que vai ter? Quando é? De 13 a 15 de novembro. 13 a 15 de novembro, sim, que é o próximo curso. Os professores, os conscienciômetras, serão a Flávia Guzzi e o João Aurélio. Tá? Agora, me conta uma coisa. Nesses cursos, quantas Consim Cobaias vocês fazem? A gente passa 10 Consim Cobaias. É uma hora para cada uma. Não tem ninguém que pediu para aumentar a hora, não? Inicialmente a gente chegou a trabalhar com 2, mas só que o que acontece... o pessoal pede sim. Pede para fazer de novo, quer ver se dá para sortear de novo. Tudo é bom ver. Se a pessoa quiser repetir, vamos deixar. E às vezes, na primeira vez, ela começou a entender o processo. Mas ela só vai admitir, aceitar ou absorver na segunda. Mas aí, professor Valdo, no curso Recim 1, que é 6 meses, então é uma vez por mês tem Consim Cobaia. Aí é diferente. Acontece da pessoa passar Consim Cobaia, no mês seguinte passar de novo e agora, também. Muita gente precisa de entrar na Consim Cobaia. Por exemplo, a nossa chefe que está aí, está falando que tem vários políticos que já querem chegar aqui, porque já está chegando perto da eleição. Eu falei com ela que as nossas portas estão abertas, é só chegar, que a turma está aí. E ela é a Cicerone da turma toda. Agora veja, você já pensou se a gente passasse cada um desses no Consim Cobaia? Será que aguenta? É isso que era o psicógrafo. O psicograma era isso. Está entendendo? Isso é impressionante a gente pensar. Aproveitando isso, uma vez, há tempos atrás, você falou que Consim Cobaia era a atividade mais democrática que tinha na CCCI.
Pode É a mais explicar. democrática que tem. Por quê? A pessoa não, aqui, ela faz consulta das mais sérias para a vida dela e nenhum profissional cobra nada. Veja bem, ali é um trabalho de médico, de psiquiatra, de clínico geral, de advogado, de professor, de parente, de padrinho, está tudo ali dentro, tudo sai ali dentro. Porque está mostrando para a pessoa aquilo que ela precisa. Gente, você saber qual a sua imagem mantida e alimentada pelos outros, não tem preço. O povo foge disso por burrice. A gente tem, É o máximo a gente saber o que os outros pensam da gente. Isso é muito importante. a gente tem na Consul agora projeto ainda de ter com cobaia mensal. A gente vai levar para aqui para Uma oficina, né? Essa ideia, Valdo, de fazer uma oficina, né? A gente ainda está consolidando com a Luimara. Todo mês vai ter oportunidade para todo mundo passar. Tem também, Valdo, um curso chamado Recém 2, que é o curso avançado da Conscius. Né? A Marta, se quiser falar. Já me deu vontade de fazer uma escultura do Consim Cobaia e colocar em uma praça. Né? Botar o conscienciograma, né? E nesse curso, toda semana tem Consim Cobaia. Né? A Marta já passou quantas vezes, Marta? Mais de 10, né? Sei lá, 15 vezes. Então, o pessoal que realmente está passando, a gente está vendo que é uma reciclagem Agora, e tanto, viu? Consim Cobaia, o ideal seria colocar uma estátua de fronte, uma cara de macho de um lado, uma cara de fêmea do outro lado. Colocar lá para o povo pensar. O processo tem muita coisa nesse sentido. Você está entendendo? Pois é. É muito complexa a personalidade. Agora, estudada. Valdo, o pessoal reclama porque fala que vai ser tipo inquisição, eu não quero ser avaliado assim. O que a gente faz para estigmatização? Então você fala com a pessoa aquilo que eu vivo há 50 anos falando. Você faz um buraco, entra dentro, com uma pedra bem grande em cima e não dá endereço para ninguém. Então, você vai ser a grande topeira. Faz 50 anos que eu falo essas coisas. Quando o povo recusa enfrentar a si mesmo, porque isso aí você tem que falar, vem cá, você é pusilânime, você é tíbio, covarde, você está caindo fora, você não tem espelho na sua casa? É a primeira coisa que a gente pergunta. Você não tem espelho na sua casa? Isso é terrível. O pior da história. Aí o cara fala assim, não, Valdo, eu tenho espelho até no elevador. Eu sou narcisista. Esse é que é o pior de todos. Ele passou para o outro lado. Isso tudo já aconteceu comigo. Valdo, posso falar uma coisa assim, né? É que nós, professores, também, a gente também está consciente das nossas imperfeições. A gente passa pelo Consim Cobaia, a gente também tem as nossas dificuldades para superar, né, Luimara? E a gente quer falar que o campo é um campo interassistencial. Ali ninguém está ali para avaliar ninguém, dizer quem é melhor ou pior, ou qual o seu nível na escala. É a própria pessoa que dá o autodiagnóstico. O que a gente faz? A gente colabora para que as pessoas possam se entender melhor e quebrar essa autoimagem, ter uma identidade real. Ninguém quer avaliar ou julgar ou estigmatizar ninguém, não é esse o objetivo. Agora tem uma outra coisa mais séria. Gente, é o máximo você ir e se apresentar no Consim Cobaia antes de ir e se apresentar perante o transmentor. Pense nisso. O que tu queres, ó cachopo? É aquele negócio. Você está entendendo? O que tu queres, ó cachopa? Entendeu? Valdo, só essa questão do... Eu queria uma informação do Consim Cobaia de 6 meses, esse que é de longo prazo, como é que ele funciona no pessoal da... Explica aí, Leonardo. É o programa autoconscienciométrico que nós lançamos em 2009. Então, o programa, ele inicia com o curso Fundamentos da Conscienciometria, que é 6 meses, onde o objetivo é fazer o mapa autoconscienciométrico. Você começa a fazer o ajuste mais light ainda da autoimagem. Então, são levantados os trafores, trafares, trafais, os módulos de inteligência, os valores pessoais, o temperamento. Não, então, é feito um mapa.
passagem. Isso. Então, cada aula é feito um trabalho individual e no final você tem o seu mapa autoconscienciométrico. Passados esses 6 meses, você entra daí no Recim 1, que são mais 6 meses para preencher o conscienciograma todo. Então, o objetivo é preencher todo o conscienciograma, preencher o gráfico autoconscienciométrico e daí apresentar. E também fazer o inventário pessoal. Então, é para fazer o preenchimento do gráfico e o inventário pessoal. Vocês dão algum papel desse com os dados para a pessoa? Sim, tem planilha no computador, ela vai preenchendo e vai tendo as informações. Ela leva para casa essa planilha? Tem. Agora, tem a data? Tem a data, tem a apostila, tem planilha. Só uma pergunta. Aí depois, só para concluir. Então, o programa, ele 6 meses de um, do outro, e aí, para fechar, o Recim 2, que aí é o aprofundamento na intraconsciencialidade. Aí são 12 meses. Então, o programa todo, esse tem com Sincobaia toda semana, e para identificar os megatraços e fazer o programa de Recim. Então, esse que é o programa todo. Quero saber se todo mundo vai ser com Sincobaia. Nesse período, todo mundo que está no curso vai ser com Sincobaia? Essa é a pergunta. O primeiro que está iniciando, que é o Fundamentos, que a gente tem uma turma iniciando agora em 1º de setembro, às quartas-feiras à noite, esse não tem com Sincobaia da técnica com Sim. Ninguém entra forçado com algema nisso. Não. Mas ele mesmo que decide. Arlindo, ninguém põe as mãos para trás comigo é o contrário, eu quero ser com Sincobaia. Toda aula você faz aumenta uma informação. Aqui, você tem que ir, não vão colocar algema em você, mas você vai ter que segurar lá. Tá certo? Porque eles não usam algema. Agora, professor Valdo, só quero comentar que a nossa quebra tem sido assim, em torno de 10% a 15%. Ou seja, as pessoas elas entram e elas dão continuidade mesmo. Mas tá pouco. Exato. Tá pouco. Por exemplo, uma quebra de 10 a 15 é pequena. Por isso que a gente está vendo os resultados. Para os grandes cursos chega a mais de 20. O pessoal está gostando, né? Do seu autoenfrentamento, da autopesquisa. Isso é o máximo. Agora, gente, eu acho que nós estamos crescendo muito nas questões de avaliação. Eu estou aqui, estive analisando um processo seríssimo, que é o ciclo de qualificação da praxis parapedagógica. Isso é da reaprendência. É feito pelos professores o Regson, o Júlio Royer e o William Klein. Agora, o que se passa? Eles analisaram aqui umas coisas que eu estive estudando, eu vi que não tem nenhum dos 3 aqui, mas eu já vou falar. Tem? Tem um. O Júlio está lá, então. O Júlio, é só para você saber o que eu vou falar. Eu estive analisando esses detalhes que vocês escreveram, estão bem ponderados, etc. Preciso de clarear ainda mais, isso tudo está no caminho. Mas eu vou ler aqui para a turma, só para saber os detalhes que estão entrando nessa questão da reaprendência, que é gente jovem. Analogia. Fazendo uma analogia, você deixaria um médico que não estudou anatomia e fisiologia, por exemplo, fazer uma cirurgia em você? Um professor que ensina um conteúdo sem ter estudado e compreendido, não chega a matar um aluno, mas pode alejar sua compreensão da temática abordada para o resto da sua vida. Quando aprendemos algo errado, fossilizamos esse conhecimento. Criamos sinapses equivocadas sobre esse assunto. Mudar aquilo que foi aprendido e consolidado equivocadamente não é tarefa das mais fáceis para a maioria. Algumas pessoas simplesmente não conseguem desfazer os erros aprendidos com facilidade. Na verdade, essa ação dá trabalho e é um desperdício de tempo e energia. Há alunos de língua inglesa, por exemplo, que aprenderam a pronúncia incorreta sobre maçã. Então eles falam apple. O correto é apple, né? Com aquele negócio todo. E por mais que tentemos corrigir esse erro fonológico, o aluno simplesmente não consegue, mesmo que fale uma vez ou outra corretamente, e acaba voltando à pronúncia errada. Em linguística, chamamos esse fenômeno de fossilização. Vocês estão entendendo o detalhe que o povo está entrando? Agora, falar isso aqui com os jovens é muito bom, por causa do processo de corrigir os erros. Isso é muito sério. Tem muita gente que pensa que está sabendo das coisas e não está. Agora, o ciclo de qualificação da praxis tem até os dados, com os processos todos, como é que eles fazem.
E vai ter uma semana de reeducação com programação do dia 7 a 16 de outubro agora, mês de outubro. Vocês já ficam sabendo como é, e acho que a turma tem que entrar na reaprendência. Agora, esse curso que estão dando aqui, eu acho que devia ser dado para os professores, junto com a turma. Vocês têm que dar aula para professores, colegas de vocês. Tem muito professor aí que precisa desse curso. Não é só o jovem, não. Tá certo? Veja o que vocês fazem nisso. Agora, veja, isso tudo é avaliação de personalidade. É coisa muito séria. Agora aqui, outra pergunta. Nunca fui de guardar rancor, mas tenha consciência de que uma etapa importante para o dito perdão universal da minha parte seria entender e perdoar os corruptos. Gostaria de conseguir enxergar algumas possibilidades que explicassem o meu elo kármico e de todos os contribuintes com esses senhores. Será que essa minha revolta exacerbada e vontade de esganar seria consequência do desvio de uma ProEx ligada ao combate extensivo à corrupção? Sim, pode ser. Agora, o problema é o seguinte, vamos pôr energia nesse povo e fazer atalhos, explicar as coisas, que é muito bom esse negócio da autoavaliação para ver o processo da a anticorrupção. Executei a autorreflexão de 5 horas nessa madrugada, conforme o planejado. É aquela mesma, a nossa amiga. Surgiram muitas neo-ideias e alcancei lucidez bem satisfatória nos diversos pontos que abordei. Dormi muito bem e acordei melhor ainda. Porém, na instauração do estado vibracional, a dor de cabeça frontal e no topo do crânio, que sinto desde os 7 anos, e o zumbido, o som intracraniano, que sinto desde os 15 anos, me impediram de obter êxito. Desde a infância, venho consultando neurologistas e otorrinolaringologistas sem nenhum diagnóstico. Sinto que ela fez bem intenso, mas o circuito não se fecha. Além do bloqueio dos chakras encefálicos, o professor vislumbra a presença de processo de assédio? Não, eu acho que no seu caso o processo é físico, com a parte parapsíquica sua. Agora, procura superar. Se você conseguiu fazer as 5 horas e saiu bem, isso já mostra uma vitória. Você pode alcançar muito mais do que isso. Já é um mês. Nós fizemos com Sincobaia no curso intermissivo. Lá é só com Sincobaia o tempo todo. A pessoa começa a refletir sobre tudo que tem. O senhor pode falar um pouco a respeito? Foi somente com o evoluciólogo ou tinha mais consciência? Não. As pessoas é o seguinte. Eu vou dar aqui um caso que às vezes ocorre na questão do curso intermissivo. Só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa ou uma consciência é chamada, convocada e admite ir para o curso intermissivo. E ela vai. Aí ela começa a desdobrar, examinar o que ela tem que fazer, a programação existencial e tudo mais. Ela aí, então, lembra de outras consciências que têm relação com ela. Ela dali, ela sai, acaba encontrando, porque os afins se atraem. Encontra com aquelas consciências. Aquelas consciências, então a pessoa chega lá e começa a apresentar as consciências. Daí a pouco aquelas consciências estão estudando junto com ela. Estão entendendo? Então aquilo começa a fazer uma corrente. Vai se ampliando cada vez mais, com o processo que tem. Agora, depois tem que ver como é que fica o processo de renascimento. Porque renascendo é um por um, né? Você sabe como é que é. O processo da gemelidade não é para todo mundo, é difícil. Então, isso tudo também tem. Aí entra o processo da, vamos dizer, cronêmica, a cronologia, o tempo, como é que fica. Tudo isso a gente tem que considerar na questão do curso intermissivo. Agora, de modo geral, essas coisas ocorrem. Professor Valdo? Sim. Aqui no B. Só para reforçar aquela ideia que o senhor sugeriu aí na reaprendência, que os professores precisam, né, dar aula. Então, a nossa, ou seja, a filosofia é esta, começando por nós mesmos, que somos os integrantes lá na reaprendência. Então, é aquele princípio do professor sempre aprendente. Os professores, eu vi os dados deles. Está muito bem escrito, muito bem programado, muita ponderação, faz reflexão, os dados que os professores fizeram sobre esse curso.
Vale a pena ler o que me deram. Eles têm lá esses dados todos. Agora, eu estava lendo ali alguma coisinha para mostrar os detalhes que eles chegam, para mostrar como é que é. Nós temos um programa, o programa para a formação do professor e para a formação continuada do professor sempre aprendente. Então, além do pai, que é sempre indicado aqui para os jovens, então nós temos esse programa também. Seria bom a turma entrar nisso aí, seriamente. E muitos professores estão dando aula, né? Esse ciclo, ele funciona como um norteador justamente de um dos eventos, que vai ser a qualificação docente. É uma das oficinas que a gente tem de qualificação dos professores, é essa qualificação docente. Nós vamos aplicar essa dinâmica novamente no início dessa semana de reeducação. Então e também esse mesmo ciclo, ele norteia a avaliação que a gente faz da dinâmica de sala de aula. Então, por aí, vocês estão trabalhando no rumo certo. Vamos nessa. Tá certo. Valdo, queria aqui que você falasse na fatologia, na segunda linha, você fala sobre os aspectos conscienciais mensuráveis. Existem aspectos não mensuráveis? Quais são? Não, porque às vezes você tem dificuldade de medir. Tem coisa que, por exemplo, você sabe realmente a extensão da sua paraperceptibilidade? Aqui para você. Isso é muito difícil. Entende? Há coisas que não conseguindo. Por exemplo, os tenepsistas que existem aí. Algum tenepsista sabe a extensão, a profundidade, o universo da assistência que ele tem feito? Sabe? Você está entendendo que esse negócio de medir não é fácil? Tem lógica o que eu estou falando? Estou dando só 2 exemplos para você saber. É um monte. Valdo, por isso que você dá aqui o acoplamentário como uma primeira medida. Quer dizer, a pessoa que faz acoplamentários sequenciados, ela arranja padrões, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela tem padrões, aí ela consegue, pelo menos, ter uma noção mais clara dos limites da paraperceptibilidade. Tem gente que faz o acoplamentário, passa os anos, ela volta e fala assim, eu agora vou saber utilizar melhor o acoplamentário. Da primeira vez eu não soube. Isso por causa da didática. Isso acontece nas melhores famílias. A didática da equipe extrafísica, ela é extraordinária nesse sentido, porque ela dá exatamente o fenômeno, a explicação, os exemplos aparecem no mesmo contexto do final de semana. É um curso ainda um pouco subaproveitado para quem queria desenvolver a questão parapsíquica. Eu também acho. Eu tenho feito desde 2005, eu tenho feito sequencial desde 2005, pelo menos assim 4 por ano, às vezes mais. E dá uma medida muito clara. Agora, uma das coisas mais sérias que tem uma palavra que você gosta muito de usar. Qual é? O acoplamentário desdramatiza o processo de parapsiquismo. E ele é performático também, pois que é outra palavra que eu gosto de usar. Que você gosta. Ele é bem performático, para quem quiser. E desdramatiza e é performático. Mesmo. É verdade, sim. Valdo, a efeitologia, esse último efeito aqui, os efeitos autopotencializadores da autoconstatação do próprio nível evolutivo real. Então, Quer dizer, é você ver aonde que você está na escala evolutiva das consciências. Agora, isso aqui é terrível, nós sabemos. O problema, em geral, a gente sabe a escala, mas assim, para delimitar a autoconstatação real, assim, exata, que é difícil. Eu coloco, às vezes, até uma redundância nesses assuntos para não haver desculpa. Então, veja, autoconstatação é do próprio nível. Mas eu ponho auto e ponho próprio, é de propósito. Isso é que eu chamo bato pensene útil, que é uma redundância, um pleonasmo intencional. É para chamar a atenção que não passa a bola, é você. O processo é seu, é o ego. Agora, por isso está aqui os efeitos autopotencializadores da autoconstatação do próprio nível evolutivo real. Então, ele parece simples aqui, mas eu acho que é muito complexo e
você saber exatamente. Agora, porque a tendência da pessoa, ela, uma vez até que você falou num curso, ela, por exemplo, de se achar acima do que é uma tendência geral, inclusive entre nós, eu não sei. Não sei se é todo mundo, mas existe uma tendência. Às vezes a pessoa também é assim, viu, Aline? Por ignorância. Ela pensa que ela está superior a todo mundo, e porque ela vê tanta pessoa numa situação de erro grande, que ela acha que alguma coisa que ela está acertando, e coloca superior. Às vezes não tem só má intenção, isso não. Às vezes a pessoa está até equilibrada, ela erra mesmo por ignorância. Então, eu estou dizendo coisa minha, eu faço uma força danada para não ter qualquer nível de megalomania, me achar, querer me posicionar no real mesmo. Lógico que assim mesmo é difícil. É isso que eu estou falando. Agora aí você sabe, cada um de nós tem a holobiografia, né? Tem a paragenética, isso aí tudo pesa na balança. Agora, diante lá do evoluciólogo, lá no extrafísico, que a gente vai ter talvez uma condição mais real. Você vai chegar lá. Você não precisa de levar a ficha daqui. Eles já têm lá. Isso é que é o melhor da história. O CBO já está tudo arrumadinho lá. BO. Entende? Agora, tem BO aqui que deve ser quilométrico. Aquela folha aqui. Mas aqui parece que o que envolve mais é a ficha, né? Aqui desse Valdo, na docência conscienciológica, todo intermissivista, ele tem que ser professor de conscienciologia? O que a gente tem que avaliar disso aí? É muito difícil. É igualzinho, por exemplo, no Consim Cobaia, vocês não exigem que ninguém seja cobaia, né? A pessoa que é solicitada, quem quer participar, não é assim? Não tem nada forçado. Tá, mas dentro da Proexis ideal, né, que a gente sempre está nivelando por cima, que você está colocando cada vez mais para cima as nossas exigências. Isso. A docência, então, ela seria como uma GESCOM, por exemplo, assim, né, você a ser conquistada, você tem... Olha, a docência, na verdade, Flávia, é um processo de toda hora, de todo momento, em qualquer lugar. Né? É exemplologia. Por isso que eu chamo aquele processo, como é o princípio do exemplarismo pessoal, é o que eu chamo de PEP, entende? Agora, veja, a docência nossa, uma das mais sérias que tem em favor do docente, quer dizer, do professor ou da professora, é o professor itinerante, a itinerância. Agora, essa para o professor. Agora, do ponto de vista geral, para todo mundo, o ideal é desse tipo que estão fazendo a reaprendência. É a hora que tem uma panorâmica que mostra com cosmovisão a questão dessa dimensão, da outra dimensão, as consequências da vida humana propriamente dita física, intrafísica, e o processo extrafísico. Isso aí é que é importante. E outra coisa, sacudir a pessoa. Se não sacudir, não vai. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, dos seus livros que eu gosto é do Conscienciograma. Por quê? Ele é o liquidificador. O cara nunca pôde esquecer aquilo. Falei assim, mas liquidificador, me explica. Não, que você colocou a pessoa lá dentro, ela chacoalha, sai pedaço, é um negócio. Mas no fim, depura. Então é liquidificador. Embaixo o cara tinha razão. Mas eu nunca uso, eu nunca falei que Conscienciograma é liquidificador. Valdo, você poderia explicar melhor aquilo que você colocou a ideia de que é através da docência que nós acessamos o nosso verdadeiro amparador do curso intermissivo? É isso. É ali que você começa a ver a situação. Entender como é que é. Então, por exemplo, muita gente não consegue ainda localizar, identificar bem o amparador, mesmo trabalhando aí 1 ano na TENEPS. Se ele começa a estudar ele mesmo, ele abre, vaza, abre a porta, a janela, está entendendo? Para o problema do amparador tocar nele. Dá um jeito, melhora.
Você está entendendo? Agora, por que melhora? Devido a uma condição muito óbvia. A pessoa fica mais madura. Ela entende mais o processo evolutivo, entendendo a si mesma. Com isso, ela se abre. A maioria se fecha por autodefesa. A pessoa não quer mudar certas coisas, ela tem certos limites. Agora veja, a melhor coisa que tem é a pessoa estar aberta, preparada para qualquer mudança, desde que mostre para ela que aquilo é lógico, que é racional, que é positivo, que é prioritário, que é na hora. Isso é muito importante. Dessa defesa é que realmente aparece a realidade da pessoa, né? Então, por exemplo, com 5 baia, acaba com aquela defesa burra. Essa não vale a pena. Aqui esconde o verdadeiro fato, né? Essas autodefesas, da maioria das pessoas, as autodefesas são negativas. Ele se defende para defender o egoísmo dele e deixa o assediador tomar conta. O benfeitor que quer ajudá-lo, ele fecha as portas. Então, esse tipo de autodefesa é das piores coisas que uma pessoa pode cometer. E é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. E na experiência que eu pude tanto participar comigo como ver nos outros, é a parte da Consincobá e o trabalho da conscienciometria como um todo, a maioria das vezes que a pessoa cai em si é exatamente aquele traço em que ela se defendeu a vida inteira. Então, por exemplo, o medo, não sou medrosa nunca. E exatamente ela descobre que ela tem fobias. Depois de anos de trabalho, né? Assim mesmo. Isso praticamente com todas as pessoas. Aquilo que ela mais achava que não era, é exatamente o que é. Seguinte, eu dou muito valor à consciência. Dou muito valor à conscienciologia. Agora, dos livros todos que eu escrevi, o que eu demorei mais a publicar, porque estava pesquisando, foi o Conscienciograma. Por 22 anos trabalhando no Conscienciograma. Para fazer um manual, não é um tratado, é um manual. É para começar a conversa. Como isso é difícil? Por quê? Toda pessoa que está analisando outra consciência é difícil, porque ela também participa disso. Entende? Então é problemático isso aí. Fala. Alô? No início aqui da patologia, a busca da verdadeira situação evolutiva pessoal. Podemos dizer que essa é a base para podermos começar a fazer a mudança do temperamento? Quer dizer, só pode mudar o temperamento depois que tiver. E olha, é o primeiro passo do primeiro passo do primeiro passo. É o início do começo do princípio, como eu chamo. Agora, digamos assim, para chegar na mudança mesmo do temperamento, o que seria? O temperamento tem que trabalhar mais a parte, vamos dizer, prática, objetiva, interassistencial, parapsíquica, senão não vai. Eu não admito que uma pessoa mude de temperamento de uma hora para outra. Isso tudo é tapiação. Ela pode mudar determinadas manifestações esporádicas, mas não uma coisa consistente, permanente, profunda, base. Isso demora. Demora muito tempo. Para você dar um chute assim da mudança, é tipo assim, a pessoa está pronta já para a mudança de temperamento. Seria após que tipo de recim? Teria a hora que ela entra na recim dos processos egóicos. Aquilo que diz respeito às posses que ela tem, aquilo que ela dá valor. Você veja, eu começo falando essas coisas para a pessoa julgar fora os bagulhos energéticos. Olha o tanto de gente que segura o bagulho, não quer julgar fora. Você sabe que tem gente que às vezes me chama de lado, né, para falar, não, eu tenho umas coisas, você acha que eu devo mesmo julgar isso fora? Às vezes é uma das piores coisas que a pessoa está segurando. Aí eu chamo e falo aquela conversa. Você já viu aquela pessoa doida que anda na rua, puxando um carrinho com um caixote, cheio de pedaços de cabelo, pedaço de papelão antigo, arame encontrado na rua? Quer dizer, você é desse tipo? Você é desse clube? Como é que você é? Você já viu, né, essas pessoas que carregam isso? Outra coisa, eu não estou falando aquelas que carregam essas coisas para vender ou para limpar a rua. Não é Garibaldi que eu estou falando, não. Estou falando é a pessoa que carrega que aquilo é a fortuna, é o patrimônio, são os bens daquela pessoa. Ele acha que aquilo é importantíssimo. Você vai olhar, engraçado, o que é isso que você tem aí? Uma série de corda com nó.
Ah, sim, eu coleciono. Ele coleciona achado na rua. As cordas que tem nó. Então tem aquele monte. Tem outro que usa barbante. Aquele monte de barbante. E outra coisa, não fica pensando que o barbante tem enroladinho certinho, não. É tudo uma bagunça. Entendeu? Isso tudo tem. Agora, eu via isso, que era muito engraçado, em Ipanema. Tinha um cara que às vezes passava na praia de Ipanema recolhendo as coisas. Na praia, para ele. Só bobagem. Eu lembrei dele imediatamente. Você lembrou dele? Cabelão, você lembrou? assim, Você lembrou dele? Pois é. Agora veja, isso é fato. Todo lado tem. O negócio é sério. E as fotos, como é que a gente faz com elas? As fotos, que é difícil, né? Fotos. A gente joga fora muitas. Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa que vai escrever alguma coisa, jogar tudo fora não vai atrapalhar? Não, às vezes é bom jogar certas fotos fora. Isso a gente é muito importante. Fotos de família, né? Com a cara daquela mulher toda alterada e que ela tenha suicidado e fez muito mal para os outros. Você vai guardar as fotos dela? E outra coisa, a cara dela. Isso aí não é bom. Tem isso tudo. Raramente você vai ver um álbum de fotografia dessa grossura, daquele tamanho, que todas as fotos são aceitáveis. Tudo isso tem que olhar. Então começa por essas. Começa por aquelas que não tem debate. É o consenso. Começa pela consensualidade. Quer dizer, por aí você vai pelo resto. Entende? Às vezes é muito importante. Agora, ó, não é o seu caso que eu vou falar, nem o caso de ninguém. Eu vou falar de modo geral. Tudo em tese. Uma mulher era casada durante muitos anos, teve filhos, teve a sua toda, um alvo de família violento. Lá pelas tantas, ela se divorcia e casa com outro. Ela vai levar esse álbum, aquelas coisas todas, vai encontrar com o novo marido? Então acabou, pensa bem. Olha só como é que o álbum é explosivo. Eu já vi álbum separar, levar para o divórcio. E olha, segundo divórcio, porque o primeiro a pessoa... Existe um outro processo disso, pior ainda, patológico, psiquiátrico, brabo, que é o problema daquela, a outra. Mas não é a outra de um trio, não. Um triângulo amoroso, não. É a outra da vida passada. Existe o negócio lá daquela dona que copiou de uma outra que escreveu um romance aqui no Brasil. A outra lá na Europa, como tinha mais divulgação, fez um romance com a mesma, sabe, a mesma trama da história. Então, é a pessoa, o homem que casa de novo, mas ele não esquece a outra. Então, ele casou com a outra e quer fazer da outra a posição dela, mas tudo é igual a outra. Tem vários, pois é, igualzinho. Agora, fizeram cinema, fizeram tudo que você pensar, teatro, tudo baseado nisso. É o processo da outra, aquela que ficou, a condição que tem. Agora, tem a autora brasileira que é a legítima. E tem aqui, fez o plágio, que é da Europa. Isso tudo tem. Agora, veja, só isso, o que não é? Olha o nível que chegou a loucura, a psiquiatria, num caso desse. Existe isso tudo. Então, a sombra da outra, esse é um dos títulos que eles têm. Tem vários nomes. Madame, não sei o que lá que escreveu. Paulo, aqui. Você falou que a gente, para começar a mudar o temperamento, tem que mudar, tem que fazer as recins egóicas. Depois dessa parte de bagulho energético, quais seriam as outras etapas de recins egóicas, assim, básicas, para a gente começar a mexer? A primeira coisa é fazer o levantamento do círculo social. O círculo de relações sociais. Para eliminar as amizades ociosas ou amizades, vamos dizer, problemáticas. Isso aí é muito sério. Por quê? Há muita gente que não está matando a pessoa, mas ela participa do mafioso, da vida do mafioso. Ela ajuda indiretamente. Por exemplo, essas 9 pessoas do goleiro lá, são 8 com ele, 9. Né?
São 8 pessoas. Havia uma interprisão grupo kármico. Agora veja, deve ter gente que só chegou e passou assim, ó, tangenciou, vai para a cadeia. Como é que fica? Está lá, para todo mundo. A última, eles pediram a prisão ontem, que é uma ex-namorada dele, uma loura. Você está entendendo? Agora veja, isso tudo o que é? Como é que fica? Então nós temos que ter muito cuidado. E entre essas amizades ociosas, só para você saber, João, uma das coisas que às vezes o povo esquece, as pessoas que devem ser mais vistas são os líderes, ou as líderes do relacionamento. Quer dizer, dentro do seu círculo de relações, quem é que lidera alguma coisa que tem alguma ascendência sobre você? Entende? Por que você mantém aquilo? Você é obrigado pelo seu esforço, seu trabalho, sua profissão, seu problema, seu cargo, sua função. Isso tudo tem que ver. Então, é muito importante isso aí. Você entendeu esse caso do círculo? E o processo da liderança. Porque a liderança já vem com uma ascendência, uma canga sobre os outros. Então, isso é terrível. Tem que se pensar muito para ver como é que é. Por exemplo, esse caso do goleiro, vamos voltar aí, porque eu acho que muita gente aqui acompanhou essas coisas, porque isso aí virou uma febre no Brasil, né, durante uma temporada. Eles abusam, usam e abusam a mídia de todo jeito com esse processo. Tem gente ali que é ingênuo, tem até menor na história. Tem um menor lá no meio. Tal. Outra coisa, uma criança que o outro tomou conta, que não sabe quem é que tomou conta. Mas veja, tudo é um processo criminoso. Cadê a mulher? Todo mundo acha que a mulher está morta, encontraram sangue dela. O menino falou que esquartejaram, mas não estão admitindo que seja muito assim. Mas cadê? Isso aí é um problema. Ainda bem que no Brasil o povo não conhece os ácidos que dissolvem o corpo, né? Os Estados Unidos estão usando isso. De vez em quando, essas seriadas estão falando sobre o ácido lá. Esse não deixa marca de jeito nenhum. Some tudo. Coloca ácido lá, não fica nada. Não tem mais gente para ver nada. Então, ainda não chegou esse no Brasil, mas sei lá, né? Agora, o luminol já chegou, já estão usando, já estão começando a falar. Isso é muito importante ver. Porque o processo todo é o seguinte. Uma pessoa fez qualquer coisa, você pode identificar sempre. Se não conseguir fisicamente, consegue extrafisicamente. Pela energia, você sabe. Há uns processos até físicos nisso. Eu não sei se você sabe. Há muito tempo, na década de 70, eles começaram a fazer os processos de fotografia com certas luminescências e outras coisas mais, para ver problema, por exemplo, de intempérie, temperatura, processo barométrico e outras coisas mais. Então, eles tiravam a fotografia daquele jeito e via direitinho um local que tinha vários carros que estavam estacionados na rua, mas um deles foi tirado de lá. E aparecia o formato do carro que estava estacionado naquele local. Você já viu isso? Pois é. Pois é, aparece a pessoa. Isso é que eu acho que deve ser começado a mexer nisso. Eu ainda não vi isso do Law and Order. Eles ainda não pescaram esse negócio. Agora, o que se faz? Isso aí é um problema físico. É um problema de temperatura, um processo de umidade, processo barométrico, infravermelho. Então, há uma série de condições nisso. Então, veja, tem que começar por essas nuances, essas sutilezas. Entende? Aí, por exemplo, a gente aqui, quando vem para Foz, a gente tem a oportunidade de acabar com vários bagulhos energéticos, né? Sai da nossa cidade, faz mudança, é ótimo para isso. E aí depois, e também o ciclo de amizades, né? Muitas vezes melhora muito. A gente chega aqui na CCCI, a gente desfaz a conexão com várias amizades ociosas. E depois, dando continuidade para a gente fazer essas reciclagens egóicas mesmo. Não, a hora que acaba o processo da reciclagem, a pessoa tem que se aprumar do ponto de vista da
programação existencial dela. Então ela fazia um balanço dessa condição dela. A minha profissão está de acordo ou eu tenho que mudar? Onde eu moro é o local ideal ou eu tenho que mudar? E por aí ela tem que começar a olhar tudo com uma lupa, com lente, para ver o que é que tem. Muitas das pessoas que eu atendo aí, nos dias pares lá embaixo, é devido a esse processo. É a hora dessa reformulação existencial geral, profunda. E isso, às vezes, não tem saída. A pessoa tem que enfrentar. Então, aí é o problema da programação existencial. Agora, se a pessoa, ela não quer admitir a programação existencial dela, então, nem precisa de analisar nada, leva a vida do jeito que está, porque ela está repetindo mais uma. Mais uma repetição à toa, boba, perdida, jogada fora, a vida. Como? Eu não estou ouvindo. Não é você, Kátia, que tem aula amanhã sobre isso? Dá aula. Como é que é? Tem uma aula amanhã sobre isso na OIC, Kátia. Ah, sim. Amanhã, de 9h30 às 11h30, eu vou dar uma palestra na OIC sobre antibagulismo energético. E os tópicos são identificação dos bagulhos energéticos, os benefícios evolutivos do antibagulismo e técnicas antibagulismo. João, de está graça, para você. tá? Professor, aqui no B. Professor, aqui no B. Pode falar. Você pode dar alguma informação sobre essa câmera que pode tirar imagem de objetos que já não se encontram naquele local? Tem alguma referência que você poderia me passar para que eu pudesse identificar a tecnologia? Como é que é? Você comentou que tem uma câmera que tira foto de um carro que não está mais lá. Sim. Você tem alguma informação para me passar para que eu pudesse identificar essa tecnologia e investigar? Olha tudo que diz na internet sobre infravermelho. Processo de chuva, problema de umidade, barométrico, tudo isso tem relação. Agora, as fotos são impressionantes. Tem foto que aparece direitinho, você sabe pelo formato do carro, qual que era o carro na ocasião. Você lembra disso? Eu tenho essas coisas que devem estar tudo aí nos processos nossos aí da holoteca, mas eu não sei exatamente aonde. Há muitos anos que eu não mexo com isso. Mas tem fotos, tem tudo sobre isso. Agora, procura através do infravermelho, você vai descobrir o que é. Ok. Porque o infravermelho aí entra com o processo da intempérie, da umidade, o barométrico, a pressão, entendeu? A pressão externa, esse negócio todo entra nisso. Isso aí é muito importante mesmo. Agora, isso é impressionante, porque mostra aquilo que aconteceu. É o passado. É a fotografia do passado. É assim que eles falavam. E realmente é. A fotografia do passado. O senhor tem algum artigo comentando sobre isso no Holociclo? Algum paper sobre esse tópico em particular? Um livro? Lá tem uma porção de coisa no Holociclo de possivelmente é isso. Mas é preciso ver qual o título. Eu não sei. Precisa examinar lá. Procura, talvez, em matéria de infravermelho, processo de fisicalidade, fotografia, tudo tem. Talvez nas fotografias tenha até essas fotos lá no meio. E nós temos coleção de fotos lá também. É procurar em perícia criminal. Perícia criminal tem isso tudo. Tem muita coisa nisso também. Professor, a página 3, o item 9, a última linha, penúltima linha. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais essa questão da escala evolutiva, esse posicionamento que a gente tem perante a escala evolutiva, indicando a inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva, o caso todo é o seguinte, vamos entender bem isso, como é que é. Uma pessoa, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela é uma inteligência. A inteligência, no caso, ela é uma personalidade. Ela é uma consciência. Sendo consciência, ela tem um nível de hiperacuidade. Essa hiperacuidade, a gente dá também o nome de inteligência. É a inteligência da consciência. Agora veja, essa inteligência, ela pode ser pequena, grande, média, depende do que é. E depende também dos módulos de inteligência que a pessoa tem. A inteligência
eu trabalho mais ou menos com mais de 10 inteligências que a gente estuda. Então, a inteligência interna, a inteligência, por exemplo, aritmética, a inteligência pictográfica, tem um monte de inteligência. Agora, de todas essas, a inteligência, por exemplo, parapsíquica, a mais importante delas, a meu ver, porque é a mais complexa, é a inteligência evolutiva. Agora, o que significa inteligência evolutiva? É a pessoa que já compreende, dentro de uma condição mais ou menos satisfatória para o nível evolutivo dela, como é que a gente evolui. Como é que a consciência evolui. Então, a inteligência evolutiva precisa de várias inteligências simultâneas para a pessoa viver essas inteligências, do ponto de vista teático, vivencial, para que ela entenda o que é a inteligência evolutiva. Você veja bem, na filosofia, o princípio básico de todo o processo filosófico que tem por aí é de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? São as perguntas básicas. Mas eu uso, no mínimo, 7, 10 perguntas diferentes para isso aí. Agora, o que se passa? Isso é justamente o processo de inteligência evolutiva. Então, uma pessoa, se ela fez um curso intermissivo, ela vem para cá, e nós estamos expondo o problema do curso intermissivo, a gente explica justamente a inteligência evolutiva. Olha, você veio da intermissão, você fez um curso, lá você chegou a uma série de conclusões, você tem que fazer uma série de trabalhos de serviço, de empreendedorismo nessa existência, você tem que cumprir isso, que isso é a sua evolução. Outra coisa, é muito importante, junto com isso, você fazer uma GESCOM, depois uma mega GESCOM, a sua obra-prima. E essa obra-prima, ela pode repercutir como uma cápsula do tempo para você e para outras pessoas na próxima vida. Isso, então, é o auto-revezamento multiexistencial. Isso tudo faz parte dentro dessa estrutura da inteligência evolutiva. Então, para nós, a gente sabe pessoalmente, por exemplo, meu caso, eu sei pessoalmente para mim, para minha indústria de fundo de quintal, eu pessoalmente, a prata de casa, processo meu, sem nenhum egoísmo, tirando tudo quanto é egoísmo, eu sei o que eu fiz antes, o que eu devo fazer agora, para onde eu vou, as possibilidades disso. Isso é inteligência evolutiva. Agora, o nível da inteligência evolutiva na humanidade é o menor que tem. De todas as inteligências é que tem menos. E é o que precisa mais. Então, o curso intermissivo, lá no fundo, ele foi feito para ampliar e aprofundar e dinamizar a inteligência evolutiva das consciências lúcidas. Aquelas que já têm algum padrão, que já esteja mais ou menos de vez. Não precisa estar bem madura, mas de vez. O verdolengo não aguenta isso. Entende? O verdolengo não admite, às vezes, o materialista, por exemplo, não admite nem o parapsiquismo. Como é que ele vai entender de onde ele veio, o que ele está fazendo? Não vai entender nada. Por isso é que a ciência convencional não estuda o processo de parapsiquismo e as outras dimensões. E as pessoas estão fechadas em si mesmas, elas não querem se avaliar. Todo esse processo de avaliação que nós estamos falando, o cientista convencional tira o corpo fora. E se eles começassem a examinar, eles iam cair fora da ciência convencional. Eles iam estudar mais do que toda a educação formal que eles tiveram na academia e na universidade. Eles iam ter autodidatismo, procurando tudo aquilo que não se estuda oficialmente, convencionalmente, de uma maneira regular, aceita, dentro das instituições. Entende como é que é? De modo que a inteligência evolutiva, nesse caso, é terrível. A escala evolutiva das consciências, a medida da condição da consciência perante a inteligência evolutiva no momento evolutivo. Você veja bem, a escala que nós damos, ela é bem simples. Ela tem 14 itens, mas ela é superior a toda a evoluciologia que o Charles Darwin fez. Ela é depois dele. Ali. Vai aqui. Agora, a multidimensionalidade está lá dentro. Isso é que é a coisa séria. O Darwin não estudou isso, ele só estudou o corpo. Corpos humanos, corpos animais, somas. A coisa muda de figura. Não é?
A coisa é muito séria. Agora aqui, sendo o cérebro humano uma cópia do paracérebro e tendo em vista os estudos de Paul MacLean sobre o cérebro triuno, poderíamos dizer que, sendo o neocórtex o cérebro mais novo, o do discernimento, o sistema límbico das emoções mais antigo, esse último ainda teria maior ascendência sobre nossa conduta e pensamentos devido à sua influência milenar em nosso comportamento? Sim. Ou seja, o mental soma ainda é menos desenvolvido que o psicossoma devido ao processo de evolução? Sim. Mas veja, se uma consciência ela vem com a paragenética mais forte do que a genética, ela usa melhor o cérebro do que todos os outros membros da família. Por isso que na família você pode encontrar a opção de uma parentela enorme das pessoas, tem uma pessoa ou duas que são mais inteligentes que a média de todo mundo e se sai melhor com essa inteligência. Isso é porque eles conseguem superar. E além disso, tem uma coisa aqui que você não está falando aí, que é bom a gente lembrar. Existe macrossoma, né? Como é que fica? Estaria correto pensarmos assim, até um certo ponto, sim. Mas falta mais alguns dados nisso aí. Pensa bem no macrossoma, na paragenética, no paramicrochip e outras coisas mais de paraperceptibilidade. Tudo isso muda. Estou a cada dia mais interessado no estudo da conscienciologia. Tal proposta é realmente lógica. Na prática da apometria, quando as entidades são rebeldes, os doutrinadores... Olha, você não está falando de doutrinador, já está tudo errado. Depois de realizar uma contagem cabalística, outra besteira, ou um gestual muito específico, as expulsam, outra besteira, com violência para o magma da Terra, bobajada. Você está falando coisa aí da baratosfera. Isso não tem nada que ver com Lacerda, não é apometria, mano. Agora, ou elas são colocadas em cápsulas espaciais que são disparadas para o mundo da erradicidade. Nós já respondemos isso aqui, mas parece que ele está perguntando porque ele não está satisfeito. Ele deve estar achando que a gente não entendeu o que ele escreveu. Mas se o espírito, na condição de ser imperfeito que é, chegar desesperado, pedindo misericórdia e apoio à sua loucura, e outrem ao seu próximo, o exilar para o magma da Terra, ou expulsar da Terra numa cápsula especial, ele será relegado. Como as obsessões são tratadas na conscienciologia? São tratadas através do esclarecimento. Não tem nada de doutrinar os outros. Aqui não tem doutrina nem dogma, nem nós expulsamos ninguém. Nós agora vamos começar a receber os candidatos aí à eleição. As portas estão abertas. Nós fazemos aqui acolhimento, a orientação para quem quer e o encaminhamento para quem deseja. Isso faz parte do serviço, que é a placa do carro do Pedro. Sabe? Como é que é? A-O-E. É isso? A placa do carro dele. Entende? Que é acolhimento, orientação e encaminhamento. Está lá. É a placa do carro. Vocês olham depois do estacionamento, que é a placa dele. Agora, não sei como é que ele arranjou isso. Se ele comprou a placa, se gastou muito dinheiro, como é que foi, ou se aquilo aconteceu. Mas é a placa do carro dele. Está lá. Esse é o caminho. Agora, o nosso amigo aí, ó, é a segunda vez que eu respondo para você. Quero te dizer o seguinte, eu conheci o Lacerda. Esse negócio aí já entrou areia. Tem boi na linha. Isso está pior, está parecendo coisa da Umbanda. Será que a turma está usando a apometria na Umbanda ou na Quimbanda? Parece. Está pior do que a Igreja Católica. A Igreja Católica manda o povo tudo para o inferno. E vocês sabem, Jesus Cristo até um certo ponto fez isso, né? Mas é um negócio errado. Jesus Cristo era um menino, né? Um jovem, o J. Cristo. Você sabe o que ele fez, né? Aqueles, o fogo dos céus e não sei o quê, tal. Por isso que a igreja excomunga os outros, faz esse negócio. Agora, eles estão mandando o negócio para o magma da Terra. Quer dizer, o magma. Professor Valdo. Não é mais para ficar a terra, mas é o magma, é o fogo. No B, sobre a apometria.
Eu li o livro do professor, do Dr. Lacerda, e assim, qual seria a função, assim como na hipnose qual a função dessa contagem? Parece que ele tinha uma preocupação científica nos trabalhos de apometria, né? Tem. Mas agora veja, não tem nada a ver com esse negócio de mandar a pessoa expulsar. Eu sei que doutrinar os outros. Eu no Espiritismo combati tudo que eu pude durante um monte de anos, esse negócio de doutrinação. Porque existe até livros com o título de doutrinações espíritas. Quer dizer, isso é negativo, é horrível. Entende? É processo da padraiada. Agora, o Espiritismo virou uma seita cristã, né? E os cristãos, devido ao J. Cristo, eles excomungam o povo. Porque parece que a função dessa contagem seria favorecer o desdobramento do médium. Mas isso é outra coisa. Projeção, eu tenho um livro sobre isso. Lacerda viu como é que eram as coisas, frequentou meus cursos. Tem um livro Projeciologia que explica como é que é isso. Lá tem 30 técnicas diferentes no assunto. Valdo, aqui. Você pode falar aqui na legislogia, na página 2, alguma coisa sobre as leis da análise da personalidade? As leis da análise da personalidade. O processo é o seguinte, são as leis que nós analisamos. O processo da personalidade. Por exemplo, tudo isso que nós estamos falando, e essas aqui que nós apresentamos, estão dentro dessas leis. Agora, uma das coisas mais sérias que tem na análise da personalidade é a isenção. Uma pessoa não pode ser analisada com uma ideia anterior, ou seja, um apriorismo. Se ela tiver a priorismose, ela não serve para analisar nada, nem a si mesma, nem as outras pessoas. Então, isso tudo é a lei básica do processo que tem. Uma outra coisa, a gente analisa uma personalidade para ajudar a evolução dessa personalidade e a evolução da humanidade. Não se analisa isso para ver se você está bem para entrar na máfia. Não, não é. A situação é outra. Então, isso tudo são leis da análise da personalidade. Uma outra coisa, a verdadeira análise da personalidade é a parasemiologia. Tem que começar por uma anamnese do ponto de vista clínico, psiquiátrico, sobre todos os aspectos da historiografia da vida atual da pessoa. Agora, do ponto de vista parapsíquico, é estudar a historiografia da vida multimilenar da pessoa. Então, é chegar na autobiografia dela, a paragenética, ver o que ela tem. Então, sondar a pessoa. O que é que você tem de parapsiquismo? Você admite ectoplasmia? Que nível que você sente da energia? Você é ectoplasta? O que é que você tem? Você tem clarividência? Já aconteceu algum fenômeno com você? Você já saiu do corpo com lucidez? Você admite isso? Essas coisas todas têm que ser vistas. Isso tudo é a análise da personalidade. E a parasemiologia, então, pegar todos os dados. A parasemiologia é importantíssima. É relevante, não tem saída. Muito, muito séria, no caso. Para a gente ver no geral, né? O processo todo. Muito sério. Professor, Volta aqui no frente. Eu vou dar continuidade nessa linha do que o senhor estava explicando, dessa isenção. Tem aqui na Hominologia, na página 3, o Homo sapiens justo meditor. Eu queria que o senhor falasse como é que a gente pode se qualificar para essa condição. O caso é o seguinte, a pessoa que ela consegue ter ponderação, reflexão, lógica e, acima de tudo, o discernimento da exatidão das coisas. Ela não aumenta nem diminui. Ela procura entrar dentro de um equilíbrio que ela, então, tem o metro, o processo da medida, a mensuração mais correta, justa, exata, límpida, clara, sem dúvida. Então, o processo é acabar com a dúvida. É aquilo que nós chamamos que a pessoa tira tema. É o cara que tira a cisma. A mulher que tira a dúvida. Está entendendo? Isso é muito importante. A gente vê, por exemplo,
nas questões de direito, inclusive do Law and Order, lá no seriado, quando eles vão ver o juiz, tem uma juíza, tem um juiz, eles variam os personagens. Tem uns que são mais profundos que outros. O personagem que está fazendo lá, o juiz, ele é menor. Tem mulher, por exemplo, que é implicada com a outra mulher, que ela é promotora. Tem um monte disso que eles mostram. Gente, isso tudo existe, você sabe, dentro do direito tem tudo isso. Por quê? Uma pessoa humana, se ela vai ser magistrada, promotora, advogada de defesa, seja o que for, ela não deixa de ter um corpo animal com reações animais. Ela sempre vai, às vezes, errar nisso. Então, é muito importante este processo do Homo sapiens justo meditor, que é aquele que tem a justa medida. Ele já traz a coisa séria. Por isso que nem todo mundo é Salomão. Você entendeu? Do ponto de vista do jurisconsulto. Nem todo mundo é Salomão. Eu conheci juízes terríveis. Tem um deles que eu conheci, que naquela ocasião tinha que fazer os contratos de uma série de, inclusive, documentos judiciais com as estampilhas. Você sabe dessa história das estampilhas, não sabe? Então tinha. Agora, a estampilha era como se fosse um selo que tinha, às vezes, a data, uma opção de coisa que vinha na estampilha. Na hora que você tinha que assinar, passava em cima a sua assinatura, em cima da estampilha. Agora, o que você faz? Eu conheci juiz que trabalhou com o processo de estampilha, sendo que, em vez de ele colocar estampilha, colocou selo de correio. Quer dizer, pior do que isso, não pode ter. Eu raramente encontrei algum erro maior do que esse dentro do processo do jurisconsulto. Para quem entende o processo de estampilha, vai entender muito mais o alcance de um erro desse, a distração de uma pessoa dessa. Como é que ele conseguiu colocar selo de correio no lugar da estampilha? Quem é que lembra aqui do processo de estampilha? Tem alguém que lembra, sabe como é que é isso? O Brasil tinha muito disso. Com estampilha, pois é. E outra coisa, tinha estampilha que você tinha que preencher. Você preenche, punha a data, tudo direitinho. E dependendo do valor, era a quantidade de estampilha. Agora, pensa bem, selo de correio não tem nada a ver com estampilha. Os documentos também. Pois é, mas selo de correio não tem nada a ver. Agora, se o juiz entra nisso, num processo de documentação, e ele não viu nos autos que aquilo era selo de correio, mais de um caso, como é que você pode confiar numa pessoa dessa? Esse não tem justiça de nada. Agora, o medidor justo é o que a gente precisa mais na justiça. O jurisconsulto que a gente precisa mais é essa pessoa. E as características pessoais que, assim, que mais impedem de conquistar essa condição? É o problema da pessoa ser desatenta, dispersa, superficial, não aprofundar nas coisas. Está na cara. É a falta de maturidade. É um crianção. Entende? Não está vendo. No processo de jurisprudência, você sabe que tudo é importante. Uma vírgula, um acento, um ponto é importante numa causa. Isso é muito sério. Agora, o cara vai mudar esse negócio todo, como é que fica? Baseado em quê? Como é, por exemplo, que eu poderia pegar um documento e servir? Você sabe aquele documento? Número 9, tal, chega para o juiz e mostra, está aqui. Entende? Como é que ele vai mostrar uma coisa dessa com selo de correio? Presta atenção. O cara fica totalmente, num caso desse, desmoralizado na hora, para sempre. Vai virar chacota para o resto da vida. Foi o que aconteceu com o juiz que eu conheci. Você entende? Professor, ontem na mega qualificação consciencial o senhor falou da conscienciometrologia teática. A pergunta era se, para a gente fazer uma avaliação mais completa, o melhor possível, uma ideia seria a gente colocar esses 17 itens em uma tabela e fazer um cotejo, uma comparação entre eles? Não, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: desses 17 itens, quais foram que você já enfrentou? Você já encarou o quê?
Isso aí que seria bom ver. O que você encarou? Qual foi o enfrentamento que você já se dispôs a vivenciar? Isso que ainda faltam para... Pois é, vamos ver isso aí. Agora aqui, há 7 anos senti uma forte intuição do amparador para retomar os estudos da conscienciologia e também para voltar a trabalhar fortemente com as energias e o estado vibracional. Executei o que percebi do amparador e retornei também com minhas projeções lúcidas, inclusive exoprojeção com bastante lucidez. Trabalhei muito a retilinearidade pensênica desde essa época, o que ampliou muito meu parapsiquismo e minhas percepções. Em um dos meus trabalhos com as energias, tive expansão do mental sombra, onde senti que estava conectado com várias consciências ao mesmo tempo. Minha cabeça parecia uma medusa, com diversas conexões ligadas a essas consciências. Por alguns minutos aguentei essas conexões, mas depois comecei a ficar perturbado e saí dessa experiência. Como poderia fazer para tirar proveito e dominar esse processo? Você deve fazer bastante assistência aos outros. Trabalhe bastante através da internet e outras coisas mais, para você chegar, por exemplo, até na OFIEX. Com isso, você vai entrar no fenômeno da consciência. Isso aí que você teve é um extrapolacionismo de uma comunicação que a pessoa desconsidiu e começou a captar várias direções simultaneamente. É um tipo de início da omnivisão. Isso aí predispõe ao processo da consciência. Você pode falar aqui na página 2, na tecnologia, a última técnica? As paratécnicas de medidas conscienciais. São a maior parte dos que nós estamos falando aqui, nessas 17 da caracterologia. Olha lá que você vai ver o que é. São as paratécnicas. A medida conscienciais mais sérias são das parastécnicas, ou seja, o seu parapsiquismo aplicado nas avaliações, medidas e levantamentos da realidade da gente. Então eu, por exemplo, eu vivo fazendo isso o tempo todo, muito embora eu não falo para as pessoas, mas uso aquilo que eu posso. A avaliação, por exemplo, de uma leitura da psicosfera é seríssima. Para mim, isso é muito importante. É muito sério. Walter, qual que você considera a principal causa dessa confusão entre evolução, a escala evolutiva da espécie, né, do veículo e da consciência, entre essas duas metrias, né? Como assim? Na escala evolutiva o quê? Qual que você considera a principal causa dessa confusão, desse mal-entendido que a gente faz? Inexperiência. Inexperiência e imaturidade. Agora, isso existe por quê? Porque a pessoa, às vezes, não quer fazer as experiências que ela precisa. Ela está totalmente acomodada naquilo que ela acha que é uma zona de conforto, fora de série, e não quer sair. Então, com isso, ela erra. Ela fica blindada pela baratosfera. É o que nós chamamos a maurótico. É uma cegueira evolutiva. Isso é um mecanismo de defesa do próprio ego, né? Até certo ponto, né? O problema todo tem que fazer avaliação mesmo, Gilmar, para ver o nível que a pessoa está, não tem saída para isso. E passar o pente fino, pentear com o pente fino, ver os detalhes da coisa. Nós estamos só começando com essas técnicas de avaliação. Tem muito mais coisa que a gente devia de fazer. Uma pessoa pode ser avaliada, se ela começar a ficar na minha frente, eu já avalio, mas por mim. Mas o povo ainda não está sabendo que o negócio é meu. Então, se ela começar a falar, você já pode começar a avaliar com todo mundo presente. Só dela falar. Os detalhes, uma pessoa é uma enciclopédia. É só você abrir e ler nas páginas. Depende de você saber essa leitura, conhecer essa leitura. Agora, o discurso da pessoa para você serve de avaliação, mas não quer dizer que você vai seguir. Então, mas muito disso que a gente faz, né, para conseguir, nesse início nosso, né, de caminhada, é deixar mais claro a diferença entre essas duas naturezas. Né? Mas agora essa diferença tem que ser mostrada de todo jeito, como eu procuro fazer nas minhas coisas. A escala evolutiva é terrível. Por exemplo, a psicologia. Por que é que eles nunca quiseram fazer? A hora que começaram a querer estudar mais, que fizeram
o psicógrafo e o psicômetra, eles pararam com aquilo, tiraram o corpo fora. Por quê? Não dava ibope. O negócio é terrível, é muito antipático, é difícil. Criou problema para todo mundo. Eles acabaram com isso. Agora não, por isso que eu falo. A conscienciologia, ela é difícil. Por quê? Ela é antipática, ela fala a verdade. Então, todas essas ciências convencionais, inclusive a psicologia, falam meias verdades. Eles não falam as verdades do jeito que precisa mesmo na cara, ninguém. Então, na politicologia, então, é onde fala mesmo. Porque na própria neurociência, eles estudam, dizem que estudam. Não é isso. Você pega a revista Mente Séria. Sim, beleza, tem muita coisa boa. Mas como tem viagem na maionese, como é que eles levantam a leva de processo de arte, de cores, de sons. Outro dia, tanta tolice que tem ali. Outro dia você tem que estar pensando os artigos que você deve ler. Tem sutilezas de intelectualidade grande. Eu entrei outro dia para ver e os caras discutindo os critérios para avaliar se a pessoa está consciente ou não, se a consciência está presente no cérebro ou não. Coisas refinadíssimas, complexas, mas nunca nem cogitam da hipótese da consciência sobreviver à morte cerebral. Isso não passa nem de perto pela... Agora, estudo a gente tem que analisar e ver com calma para não perder tempo. Escuta, ó, seu filme com papel está aqui. Vou pegar de volta. Passar aí para cima para nós. Obrigado. Seria bom só para não ficar aí, né? Porque... Vou pegar de volta, claro. Valdo, quando eu consulto aqui sobre temperamento, e dentro da psicologia é uma coisa bem genérica. Fala em índole, traços psicológicos, isso é genérico. Lá o evoluciólogo dá muita importância ao temperamento, e aqui para nós também. Como é que a gente vai ao ponto, né, nessa questão do temperamento, né, através da conscienciometria, através com 5 cobaia, porque é genérico. O temperamento, vamos arranjar uma coisa para mostrar para você. Uma pessoa, ela tem uma infecção. Então, naquela infecção, aquilo criou um nódulo que deu infecção. A pessoa vai lá e aperta aquele nódulo. Por exemplo, aquilo que o povo chama de cabeça de prego. É um processo aí de monococo ou qualquer coisa nesse sentido. Algum copo. Então ela vai lá e espreme. E ela acha que melhorou. Mas não melhorou nada. Porque lá dentro, às vezes, tem uma matriz. Aquilo vai continuar a fazer pus. A mesma coisa que havia. Tem que fazer a retirada, limpar aquilo que está causando. Então é a mesma coisa do mosquito. Está lá uma sujeira. Os caras vêm e tiram o mosquito, deixa a sujeira. Os mosquitos voltam. Outros mosquitos vão aparecer. Não mudou nada. Esse processo de infecção é a mesma coisa. Você está entendendo? Se não tirar aquilo que o povo chama de carnegão, mas que no dicionário é carnicão. O carnicão é aquilo que tem que tirar, que é a matriz daquela infecção. A cabeça de prego. É isso. Então vamos entender. Na personalidade, a consciência, a matriz do processo é o temperamento. É esse que cria o pus. É esse que dá o problema. Se a pessoa tem um temperamento bravo, sério, por exemplo, de uma liderança bélica, alguma coisa nesse sentido, não adianta lustrar, mudar o corpo dela, a situação toda. Tem que tirar, é o carnicão. Entende? É aquela célula básica que é a matriz do processo que cria o problema. Agora veja, isso é que eu chamo de paragenética, a holobiografia, a matriz da personalidade, o cerne da consciência. Então, isso é o temperamento. É o último que muda. Por quê? Para fazer essa mudança, a pessoa tem que fazer muita concessão, tem que abrir mão. Não pode ser feita uma mudança de temperamento de uma maneira superficial, sem ceder, sem dar alguma coisa. Tem que cortar fundo na carne, tirar o carnicão. Mas senão não resolve. Eu já, antes de você falar da paragenética, tinha pensado
que isso vem tudo do passado, mas coisa muito forte que vem do passado. É muito forte. Agora, Arlindo, ainda tem uma outra coisa muito séria que tem que ser considerada aí justamente nessa hora, que é o seguinte: para a pessoa fazer essa excisão, quer dizer, a cirurgia que tira aquela matriz, é necessário ter técnica, a pessoa entender o que é isso. Por isso que nós temos todos esses processos de avaliações. O conscienciograma veio para tirar o carnicão do temperamento errado da pessoa. Tem duas coisas. A gente começa com o autoconhecimento, mas o autoconhecimento não é suficiente para superar. Agora, o processo de superação, depois que você conheceu o que é o problema, você retirar esse problema aí, o difícil deve ser. Agora, outra coisa, tem gente que está acostumada com o mal que ela tem. Se tira, você está puxando o tapete dela. Isso tudo tem que ver. Na questão do temperamento, isso também é fortíssimo. Senão, como é que fica a pessoa? Ela tem que estar preparada para a reciclagem, uma renovação, uma reforma íntima. Agora veja, nos processos de religião, eles falam muito em reforma íntima, feita pelos dogmas daquela religião, daquela seita. A maioria da pessoa vive e morre sem mudar nada. Não houve reforma íntima de nada. Por quê? No caso lá, mesmo quando a pessoa fez muita assistência aos outros, igual Chico Xavier, por exemplo, fez, mas ele, durante a vida dele toda, ele ficou dentro de um processo que não assumia o enfrentamento da verdade. Ele ficou superficial, ficou na Tacom. Ele consolou muita gente, continua consolando as coisas. Mas veja, isso já era feito em vidas passadas, é o que a gente mais fez. A maioria das profissões, a maioria dos regimes políticos, todos fazem consolação. Agora, esclarecimento, a maioria tira o corpo fora. Ninguém quer enfrentar isso. É aí que a diferença nossa da conscienciologia. Agora, quem tem o curso intermissivo, que tem condições muito maiores de tirar esse carnegão. Esse é a primeira coisa que as pessoas estudam quando elas são mais lúcidas. O intermissivista, primeira coisa que ele vê é isso. Tem gente que chega perto do professor, ou do evoluciólogo, do amparador que ele arranjou lá, e pergunta: me conta o meu temperamento, eu acho que eu tenho essa tendência aqui. Isso é muito arraigado comigo. Eu sei que eu vou renascer de novo, vou ter outro corpo, e eu vou fazer as mesmas bobagens que eu fiz. Como é que eu faço? É isso que a pessoa começa a estudar. São esses que às vezes demoram mais a renascer. Por quê? Ele mesmo tem medo dele. Ele não tem autoconfiança. A pessoa tem que ter uma vontade de renovar. Agora, ali ele faz corpo mole, amolece. Isso não pode ser feito assim como meia verdade, ou meia medida, meia sola. Vamos fazer uma mudança de temperamento meia sola. Não existe isso. Ou muda com a raiz, faz uma cirurgia, ou esqueça. Trabalho ambulatório de tapiação, dá um chazinho para a pessoa, não resolve o temperamento. Agora, tirar o carnegão, desde que a pessoa ela tenha condições, ela aguente. Pois é, mas geralmente, quando se consegue tirar, é porque ela aguenta. Mas no nosso caso... Agora, o problema é preciso ver o que ela vai aguentar em matéria de renovação, para ela aproveitar o embalo, a oportunidade da reciclagem. Ela vê que está... Então, ela pegar tudo de uma vez e levar direito. Isso é que é mais difícil. Agora, no nosso caso aqui, provavelmente, eu levo mais como pergunta. Aqui, ó, tem muita gente que fez curso intermissivo. Tem uns que vão resolver o problema numa vida, outros em duas, outros em três, outros você já não sabe quando. Mas mesmo aqui... Cada um é que vai ver o que quer mudar. Qual o nível de mudança que você deseja? É aquele negócio que eu mesmo vi isso. Voluntários nossos, no Instituto, que chegam para mim e falam assim: Valdo, isso aí não, eu não quero mudar tanto. Assim, aí... Veja, a pessoa é autoconsciente, ela sabe o que ela está fazendo. Então aí você respeita, deixa para lá. Mas existe um potencial na gente de retirar, vou como pergunta, todos os carnegões, ou os principais, sei lá,
Estou perguntando, não sei, não tenho certeza disso. Ou se temos um potencial, se a gente tiver força de vontade, consegue mudar tudo de uma hora para outra. Eu admito isso tudo. Agora, essa mudança cria uma opção de repercussões, efeitos, consequências, etc. As derivações daquilo ali. Isso tudo vai sendo feito com o tempo. Mas a mudança pode ser feita, sim. Agora, radicalmente demora. Porque a pessoa tem que entender aquilo, vivenciar o processo, ter uma vida diferente, fazer essas coisas todas que nós estamos falando, mudar o círculo de relações que ela tem. Um cara que é da máfia, ele saiu da máfia, ele tem que mudar tudo. Como é que fica? Alô? Qual é a prova de que realmente nós passamos pela mudança de temperamento? Porque podemos estar também enganados, achando que mudamos o temperamento. Não, de qualquer maneira, você passou por alguma mudança. 1%, meio por cento, alguma coisa. Sei, mas para chancelar agora, a mudança o processo todo é você ver o que está arraigado em você. Aquilo que está incrustado, que você recrudesce, você repete as bobagens suas. Então, por exemplo, uma boa parte, olha, quais são os trafares infantis que você ainda tem? É muita gente que tem trafalho infantil. Mas qual a prova de que realmente houve a mudança do temperamento? Porque a gente pode achar que... É a hora que a pessoa já está fazendo algum trabalho, por exemplo, interassistencial. Já tem resultado com aquilo. Isso mostra. A hora que ela já está com a vocação bem óbvia, entende? Da interassistencialidade. Isso mostra que já houve mudança. Isso é um fato. Pensa por aí. No seu caso, você já mudou o seu temperamento. Eu te conheço. Você acha que sim? Agora, o percentual eu não sei. Aqui, o percentual eu não sei. Aí tem que ver. Aqui na página 3, tem esse item 8, que é... A escala dos autores mentais somáticos, a medida da condição pessoal quanto à autogestão intelectual. Quem é que pode ser levado em consideração para fazer essa avaliação? Nós já temos um verbete sobre isso que eu já escrevi. Tem, acho, 2 que eu falo de autores. Qual o verbete? Seria bom você dar uma olhada. Explica tudo isso aí. Ah, tá, isso aqui é verbete. Tá certo? Entendi. Esse aí vale a pena. E sobre o processo de autor, eu já escrevi 2 séries sobre isso. 2 verbetes. 2 verbetes. Professor, vale a pena ver. Aqui. Você acha que o Chico, que você citou, ele da personalidade dele de... Qual é o nome mesmo? Ana Louca. Ana Louca. Joana Louca. De Joana Louca para cá, ele melhorou Chico, demais. Isso que o tempo foi muito curto. Da vida dele do século XIX para a vida dele do século XX. Ele melhorou. Aquela mãe, que foi minha mãe, né? Lá na Catalunha. A Catalunha é onde estão querendo tirar as touradas. É lá. Mas Mataró, na Catalunha. Aquilo é um exemplo de tempo curto para uma mudança de temperamento, assim? Ou não? Não, ele vai mudando aos pouquinhos. É tanto que ele não aguentou a conscienciologia. Quando eu vi a situação dele, ele era mais velho do que eu. Você veja bem, eu conheci o Chico em 55. Em 56 eu comecei a trabalhar com ele. Em 56, ele tinha 46 anos. Não dava mais para mudar. Já estava totalmente lá dentro. Agora, o que é? O trabalho dele era enorme. Ele tinha que meter o pau na opção de coisa que ele já tinha feito. Ele não ia voltar atrás, foi o que aconteceu comigo. Como eu era mais novo, 10 anos depois, eu estava com 34 anos, eu mandei tudo para aquele lugar, para a holoteca, e comecei a estudar. Você está entendendo? Ia fazer o processo da conscienciologia. Mas ele já não tinha mais. Eu já peguei o bonde andando, a coisa já está caminhando. Tá? O pouco que eu conheço assim, da história da Ana Louca, parece que foi uma mudança grande pelo tempo. Para ele foi pelo seguinte, ele estava dentro de uma crise escandalosa a partir do processo do sobrinho dele. Mas ele tinha problema de família, ele tinha problema com a família espírita também, com a sua federação e tudo mais, e o processo de livro dele.
Ele estava, até dentro dele, ele estava com uma certa mágoa das coisas. Ele queria sumir dali. Foi aí que eu falei com ele, nós vamos para Uberaba, nós vamos mudar a sua vida totalmente. Aí ele falou assim, não, mas eu quero escrever, receber mais livros. Eu quero chegar a 100 livros, 200 livros. Eu falei assim, nós vamos começar a fazer isso. Aí eu comecei, cheguei a fazer até uma editora pela situação. Fizemos um centro espírita com 20 departamentos. E tudo aumentou. Outra coisa, depois eu levei ele para a Europa, para os Estados Unidos, que ele não conhecia. Fui estudar inglês com ele, para dar força para ele ter uma visão maior, uma cosmovisão. Com isso ele cresceu. Outra coisa, o espiritismo todo cresceu. Inclusive esse negócio que nós temos levado o espiritismo para o exterior, que não havia naquele nível que nós levamos. As viagens que nós fizemos ajudou muito o processo espírita, de modo geral. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 77 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 10 votos online. Amigos da enciclopédia e, portanto, não haverá recados. Hoje vamos ter 5 recados. Alexandre e Júlio, Conselho dos 500. Milena, identificação das diretrizes da Proexis. Rodolfo, Web Conference. Sandra, SP2. Charbas, SP3, Uberaba. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convocar os cognopolitas e convidar a todos os interessados para a terceira reunião do Conselho dos 500, que acontecerá amanhã, domingo, dia 1º, das 15 horas até as 17 horas, ali no auditório do Discernimento. A pauta dessa reunião será a proposta de criação de uma associação de bairro no bairro da Cognópolis, a eleição de 4 novos representantes da comissão que organiza o Conselho dos 500 e principalmente com destaque a elaboração das diretrizes do plano diretor da Cognópolis, que o Alexandre vai explicar rapidamente qual é a importância disso. Nós diríamos que a relevância maior até dessa votação é justamente na aprovação destas diretrizes, porque o plano diretor, de uma certa forma, é o desenho que nós vamos fazer de forma participativa do futuro da Cognópolis. Esse plano diretor ele terá também um plano piloto que definirá os zoneamentos da Cognópolis e isso vai organizar o desenvolvimento, né, da nossa comunidade. É importante colocar, né, nós teremos a discussão das diretrizes que se refere à questão ambiental, questão social, questão urbanística, questão econômica, dentre outras. E nós também teremos, às 16h30, uma palestra com o Observatório Social de Foz do Iguaçu. Essa atividade visa, de uma certa forma, a nossa responsabilidade social, fazer um entrosamento com a sociedade aqui de Foz do Iguaçu. Mais informações, está detalhado no nosso site www.c500.org.br. Obrigado. Boa tarde. Quem ainda não definiu a sua identidade interassistencial terá a oportunidade agora no mês de agosto de fazer o curso da Apex, Identificação das Diretrizes da Proexis. Será no dia 28 e 29 de agosto. Os professores Elaine Walsh e o Wiltenilson Signorini. Então, um dos objetivos do curso é ampliar o rapport ou a sintonia com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Maxi Proexis, definir o público-alvo interassistencial, facilitar o acesso dos cursos intermissivos e favorecer a identificação da linha pessoal da Proexis. Para maiores informações, acesse aqui a recepção do SAEC. Obrigada. E dando continuidade aos eventos da Apex, hoje teremos a entrevista com o professor Pedro Fernandes, professor, inversor, médico e epicom da Conscienciologia, com o tema Epicentrismo e Proexis. Basta acessar o site www.apexinternacional.org, clicar no banner e entrar na sala de conferência. Dentro dessa entrevista será falado também sobre como é que foi o processo de chegada dele na Conscienciologia, as influências mesológicas, todo o processo de aportes durante a fase preparatória, o binômio voluntariado, vida profissional e também os seus trafores e trafares. Então é um exemplo, né, do epicentrismo que pode ser adotado aí por todos nós da Conscienciologia. Então aguardo vocês lá às 15h30, daqui a pouco, no site da Apex. Um grande abraço. Boa tarde a todos.
Eu gostaria de convidá-los e aos que nos assistem para participar do ECP2 de Foz do Iguaçu, que vai ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de setembro no Hotel Rafaim da BR. Desta vez o curso vai acontecer inteiramente no hotel. Maiores informações vocês podem conseguir na recepção do CAEC ou no IPC. O telefone do CAEC é 45 3525 2652 e do IPC é 2102 1448. E todos nós da equipe do ECP2 estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de fazer um convite a todos os teletertulianos, tertulianos e intermissivistas para o SCP-3, que vai acontecer na cidade de Uberaba, entre os dias 3 a 5 de setembro, agora deste ano, com o EPICOM professor Mário de Oliveira. E as pessoas que estiverem interessadas nesse curso, procurar entrar em contato com os telefones 045 2102 1448, 011 3285 9705 e no site também, que é ecp3@iipc.org.br, e também estamos presentes no Twitter e no Facebook. É só procurar lá SCP-3, que vocês vão encontrar uma página que estão todos os esclarecimentos sobre esse curso. E convidar todos aqueles que têm interesse em fazer assistência ao seu grupo Karma, seu grupo evolutivo, porque por ser um curso que não tem nenhum tipo de pré-requisito. Podemos convidar todos os nossos familiares, todos aqueles que têm interesse na área, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com nenhum outro tipo de curso da Conscienciologia. Então, acredito que seja uma grande oportunidade para se fazer assistência a esse grande grupo evolutivo e principalmente ao grupo Karma. E o curso é realizado também ainda na cidade de Uberaba. Aqueles que têm vínculo com o Holopensene espírita, o Holopensene religioso daquela cidade, pode também ser uma grande oportunidade de assistência e de fazer a esse tipo de Holopensene. Tá? Muito obrigado a todos. O verbete eleito para amanhã é movimentação migratória, especialidade e sociologia. Obrigada e boa tarde a todos.